Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você nesse dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, mas já fica aqui minhas considerações para todos vocês. Amém? Como sempre digo, amados, esse é o canal onde pregamos a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, à luz somente da própria Palavra de Deus. Amém? E antes de mais nada, já deixe seu like aí, e o mais importante, amados, é que você compartilhe o maior número de pessoas possíveis, para que eles sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho verdadeiro. Amém? Porque há muito engano sendo pregado por aí, E aqui é onde eu trago a luz, pela graça e misericórdia de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para que vocês conheçam e entendam melhor as Sagradas Escrituras. Amém? Tem meu e-mail, pregadorlogos@gmail.com. Você pode escrever para mim, caso tenha alguma dúvida, e eu vou ter o prazer, tendo tempo hábil, para estar lhe respondendo de acordo com as suas dúvidas. Amém? E você que é novo no canal, já se inscreva, deixe o seu like aí, ative as notificações do sininho, para que todas as vezes que eu prego aqui, você receba a notificação. E normalmente eu faço as mensagens aos sábados, por causa da correria do meu trabalho. Amém? E às vezes, por conta do trabalho final de semana, eu acabo trazendo mensagem aos domingos. Amém? Então vamos dar, já de antemão, começarmos a mensagem dessa noite. Mensagem de hoje. O verdadeiro versus o falso evangelho. Hoje em dia nós vemos diversas igrejas, como às vezes eu costumo brincar, com respeito, claro, falar com algumas pessoas, e às vezes você chega num determinado lugar, você tropeça numa calçada de uma igreja e já cai em outra, tão próximo às proximidades. Só que na verdade, muitos abrem igreja com um propósito escuso. Não estou generalizando, tá bem, amados? Perdoe, não estou generalizando. Mas muitos não têm nem base bíblica, nem conhecimento para estar pregando. Querem criar igrejas por nomes, às vezes, mais esdrúxulos possível, com motivos escusos. Paulo já falava, já alertava sobre isso, que uns pregam por boamente, porém outros por inveja, outros por porfias, outros por ganância, ou seja, querem arrancar dinheiro do povo e não alimentam espiritualmente a necessidade dos irmãos, e pregam um montão de heresia, levando o irmão para um falso evangelho, para uma falsa doutrina. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo a leitura, como sempre de costume, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, vou ler os versículos 3 e depois do 7 ao 11. Vou pular o 4, o 5 e o 6, mas os irmãos depois lerem em casa. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e do 7 ao 11, que diz, versículo 3: Quando eu partia, Paulo falando a Timóteo, para a Macedônia, aconselhei-o a permanecer em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que ensinavam uma doutrina diferente, que deixassem de ensinar, de fazê-lo. Ou seja, Paulo já estava advertindo a Timóteo, fique em Éfeso e orienta essas pessoas que estão ensinando uma doutrina errada, um falso evangelho, que eles parem de fazê-lo, não ensinem mais essa doutrina errada. Amém? E continua a partir do versículo 7 agora. Perdão, 8. Sabemos que a Torá, que é a lei, que os mandamentos, é boa, se alguém a usa de maneira proposta pela Torá, pela lei. Temos consciência de que a Torá não tem por objetivo a pessoa justa, mas quem negligencia a Torá, quem negligencia os mandamentos. 2 pontos, aí continua: descrentes, ímpios e pecadores, que mata pai e mãe, assassinos, pessoas sexualmente imorais, quer homossexuais, quer heterossexuais, vendedores de escravos, mentirosos e perjuros, e quem age de forma contrária à sã doutrina. Quem se harmonia com as boas novas, que se harmoniza com as boas novas do glorioso e bendito Deus. Vamos ler, antes de prosseguirmos, também 1 Timóteo 2,5. É só, dependendo da Bíblia, só virar uma página, não está do lado. Vamos lá. Pois Deus é único,
E há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Messias, um ser humano. A sua versão está um pouquinho diferente. Já falei, né, a Bíblia que eu uso para pregar, né, a Bíblia judaica completa, está aqui, os amados verem. E é uma Bíblia mais próxima aos manuscritos originais. Então, assim, ó, tem uma versão um pouco diferente, mas o conteúdo dá para você entender muito bem que é a mesma coisa. Então vamos lá, amados. Paulo orienta Timóteo, né, e tinha uma turminha ali pregando coisas fora da sã doutrina, que eram os fundamentos do apóstolo, a gente vai ver isso mais lá para frente, né, que era pregar o próprio Senhor Jesus. E hoje, né, como eu já preguei aqui no canal, também sobre amuletos no mundo cristão, diversas outras mensagens, então hoje prega-se sobre tudo na igreja, nas igrejas, né, menos o genuíno evangelho, menos a porta estreita, menos o abandono do pecado. Prega-se muita coisa contrária à sã doutrina. Ah, como assim, irmão Romulo? Um fato. Hoje em dia tem muitas igrejas em que pregam aquele evangelhozinho coach, né? Motivacional. Não, você é o vencedor, você é isso, você é aquilo, você vai conseguir, você é vencedor, você sei que Deus é contigo, que não sei o que, pá. E o melhor de Deus para a sua vida. Tudo isso é contrário ao evangelho, à sã doutrina. Vamos lá. Quando a pessoa está lá no evangelho coach, né? Fulano está lá na frente pregando, no altar, no público. Ah, você é vencedor, você é isso, você é aquilo, Deus é contigo. Primeiro ponto. Não estava nem preparado o versículo aqui na mensagem, mas eu vou ler. Né? Se eu não me falo memória agora, Lucas 9:23 diz, o próprio Senhor Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que quer seguir a Jesus, ele tem que se negar e seguir a Jesus. Primeiro ponto. Aí o pessoal fala, ah, Deus é contigo, que não sei o que. A Bíblia diz, portanto diz-lhes, diz o profeta, Zacarias, se não me fala memória agora, me fugiu da memória a referência, mas eu vou deixar depois escrito aqui no canal. Portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Também outro texto diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então, amados, entenda. Deus é com aquele que busca a Ele. Quando essa história de evangelho motivacional, você vai ser vencedor, Deus é contigo, mas será que a pessoa busca a Deus? Aí você começa a perguntar. Você começa a se perguntar, questionar. Opa, peraí, será que isso aí está de acordo com a sã doutrina? Com o verdadeiro evangelho pregado, que está escrito na Bíblia? Então entenda, amados, como eu sempre prego aqui no canal, Deus estabeleceu a sua palavra. Ele não vai contra ela. Então, se uma pessoa está em uma determinada posição numa igreja, no altar, pregando, e ele começa a pregar coisas contrárias à sã doutrina, Deus não é com ele, Deus não está nesse negócio. Entenda, não estou julgando ninguém, quem sou eu? Só estou falando que é uma condição intrínseca, uma entrelaçada à outra. Se a pessoa prega heresia, prega coisas contrárias à sã doutrina, à palavra de Deus, Deus não vai contra a sua palavra. E se Deus não vai contra a sua palavra, e aquela pessoa está pregando coisas contra a palavra de Deus, Deus não está com ele. É igual eu falei. Então isso são esses evangélicos coach, muitos são contrários à palavra de Deus. Porque fica, Deus é contigo. Deus é com aquele fulano de tal. Mas será que ele busca Deus? Será que ele busca Deus? Aí fica o questionamento. Entende? O melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus? Tem coisa melhor do que Jesus? Entende?
Porque é por meio de Jesus que temos salvação, e é pela graça e misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores. Então é a graça e a misericórdia de Deus, por meio de Jesus, o Messias, que é o que nos alcançou. Então esse é o melhor de Deus para nossas vidas. Então começa a pregar esse evangelismo coach, contrário à palavra de Deus. Como é que Deus, que estabeleceu Jesus acima de todo nome, acima de todo principado, potestade, governos, poderes, abaixo somente do Pai, como é que pode ter algo melhor do que Jesus? Então fica questionamento. A mensagem hoje é para te questionar. Você conseguir diferenciar o verdadeiro do falso evangelho, do anátema que tem sido pregado nas igrejas hoje. Anátema é maldito. Sim, as pessoas têm se tornado anátema porque têm pregado coisas fora do evangelho. Não sou eu que digo, amado, é a própria palavra de Deus, tá bem? Vamos prosseguir. Mateus 7, versículos 13 ao 15. Que diz: entrem pelo portão, na sua versão pela porta, pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição, ou à morte eterna, é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos famintos. Na sua versão, deve estar, são lobos roubadores. Que prega-se tudo. Tudo é oferta, tudo é dinheiro, tudo é propósito, tudo é isso. Bota não sei o que no teu altar, bota o carro, bota a tua casa, e você fica míngua, e tua família fica míngua. Porque se eu me sacrifico a minha vida em prol desse evangelho que muitos pastores pregam, eu estou anulando o sacrifício maior que o de Jesus. Me entenda, amados. Essa porta estreita é o Senhor Jesus. A graça é pelo Senhor Jesus. Então, se eu nego essa graça, eu não tenho salvação. Compreende? Como eu li em 1 Timóteo 2,5. Porque ele é o único mediador. Deus é único. E só existe um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, um ser humano. Jesus, o Messias, um ser humano. Então somente ele é o mediador. E se eu nego a existência desse mediador, eu estou negando a eficácia do evangelho, do verdadeiro evangelho. E uma pessoa que morre nessa condição, ela vai para o inferno. Porque somente Jesus é o caminho para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a justiça. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele não é um caminho, o melhor caminho, um caminho melhorado, um caminho, não. Ele é o único caminho. Então se a pessoa nega esse caminho, através de sacrifícios, de oferta, bota todo o seu dinheiro no altar, bota esses lobos vorazes, lobo faminto. Não, bota a tua casa no altar, que é para obra, ainda bota o nome de Deus no meio, vai para a obra de Deus. Compreende? Aí deixa a pessoa necessitada, passando fome, que dá tudo, dá a casa, quando a pessoa morre, os parentes dessa pessoa. O que vai acontecer? Será que, já que você deu a casa para a igreja vai permanecer, que eles vivam lá a vida toda? Não. Não, são lobos famintos. Vamos continuar. Atos, capítulo 2. Versículo 37, 38 e 42. Aí o verdadeiro evangelho. Pedro pregando. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido. Depois você lê todo o capítulo de Atos 2 para compreender melhor esse texto, tá bom? Se eu não vou ler tudo, vai tomar muito tempo.
Quando viram isso, ficaram com o coração compungidos e disseram a Kefa, Pedro, e aos outros emissários, o apóstolo na sua versão, irmãos, que devemos fazer? Kefa respondeu-lhes, abandonem o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês sejam imersos, sejam batizados, pela autoridade de Yeshua, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Versículo 42 agora, que diz, eles se manifestaram, eles se mantiveram, né, todos os que estavam ali se converteram, eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então eles se mantinham fiéis no propósito, que pregava Jesus. Não pregava a entrada de Arca da Aliança, pé da cruz, leitura do Salmo 23 vezes. Não. Isso é um evangelho fácil, é a porta fácil. Estão iludindo vocês, achando que isso é salvação. Não, a salvação é por meio de Jesus. Eles podem até proferir o nome de Jesus, mas estão negando a eficácia dele. Está entendendo? Quando eu abandono essa prática de falar de Jesus, de exortar, como eu li logo no primeiro texto de 1 Timóteo, de falar, olha, não façam tal coisa, abandone seus pecados. Entenda, amado, eu sempre pego aqui no canal, pecadores, todos nós somos. Aí ele fala aqui, por conta do pecado de Adão, todos pecaram, e destituídos, ou seja, afastados, longe da graça de Deus estávamos. Mas por meio do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício no Calvário, é que temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Então eu não posso viver na prática do pecado. Compreende? Pecador, eu sou igual a você, igual a qualquer um. Tenho minhas falhas, meus defeitos, sou um ser humano igual a você. Compreende? Todos nós, seres humanos, cada um tem sua mania, seus jeitos, seus questionamentos, todos nós temos. Isso não me torna, por estar aqui trazendo a mensagem do Evangelho verdadeiro, não me torna melhor do que ninguém. Sou pecador tanto quanto você, como qualquer um na humanidade. Porque perfeito foi só Jesus. Porém, a graça não me permite viver em pecado, na prática do pecado. Entendeu? Vamos prosseguir. Segunda Coríntios 4, versículo 18, que diz, não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Então existe hoje um modismo de algumas igrejas, amados. Não, né? Eles substituíram os ídolos. Né? Diz que isso aqui é um ponto de contato para a sua fé. Aí tem pulseira, tem anel, tem cordão, tem mais não sei o que, tem modelinho da Arca da Aliança, bonitinho, tem mais não sei o que. Aí inventa um montão de história. Não, leve para sua casa. E que não sei o que ela vai abençoar a sua casa, quem abençoa é Deus. Não é aquele objeto. Então esse texto então isso está negando a eficácia do Evangelho, a tua fé. Porque eu tenho que confiar no que eu não vejo, porque o mundo espiritual a gente não vê. Mas sabemos que ele existe. E ele é eterno. A matéria, que o que nós vemos, isso aqui, vai perecer. Uns componentes, né, são perecíveis de forma mais rápida, outros requer mais tempo. Porém, todos vão perecer, porque é mundo físico. Então, o que se vê é temporário. Vai levar 1, 5, 10, 15 anos, mas é temporário. Agora, o espiritual é eterno. Então, não existe esse negócio de ponto de contato da fé. Isso é heresia, só mudou o amuleto, só mudou o ídolo. Então, isso é um falso evangelho. Compreende? Então, a caneta ungida, oramos a caneta um mês inteiro e você vai chegar, pegar essa caneta ungida, vai escrever no papel o que você quer que vai acontecer. Isso é balela. São falácias, são heresias. Porque a unção não está na caneta.
É a sua vida, é a minha vida diária com Deus. É a nossa vida diária com Deus. E a unção que Ele nos concede é o próprio Deus, na presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Então, qualquer falácia a respeito disso, qualquer objetozinho consagrado, foge disso. Isso é um falso evangelho. Compreende? Aí tem aqueles, né, mais audaciosos, né, igual Jesus curou um surdo, um mudo. Né, Jesus molha o seu dedo, bota no mudo e fala: Efatá, abre-te. Aí na hora solta a língua do mudo e desbloqueia a audição, os ouvidos dele, ele passa a escutar e a falar. Aí todo mundo quer fazer a campanha do Efatá, abre-te, vai abrir uma porta imensa para você. Está trocando, só substitui o amuleto, só substitui o ídolo. Que isso, irmão? Mas a palavra de Jesus, sim, mas foi Jesus que fez aquele milagre. Está escrito: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25, você pode ler na sua Bíblia. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se Deus quiser te tornar rico, Ele não vai precisar de nenhum subterfúgio desse não. Ele vai te dar uma condição de uma hora você ficar rico. Seja quem for, porque Ele é dono de tudo. Ele que pode fazer essas coisas. Mas a promessa do Evangelho para nós é a salvação. Quem ofereceu dinheiro e riqueza por adoração foi o diabo, está lá no deserto. Lucas capítulo 4, se não me falha a memória, do 1,17, 1,18, é a tentação do Senhor Jesus. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos dessa terra. Quando fala de reino, fala de riqueza, de poder. Então foi o diabo que ofereceu riqueza. Amém? E para encerrar a mensagem de hoje, como eu estou falando sobre o falso e verdadeiro e falso evangelho, já tem lido essa passagem aqui algumas vezes, você pode ler Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciar a vocês boas novas, o evangelho, diferente do que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Na sua versão está anátema. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Que isso, irmão? Você está amaldiçoando a pessoa? Não, é a Bíblia que está falando que a pessoa que prega o evangelho de salvação, que não é a graça por meio de Jesus, que utiliza um montão de amuletos, subterfúgio, de evangelhos em coach, todos eles se enquadram nisso aqui, porque está pregando fora da graça. Amém? E que essas pessoas que fazem tal coisa, que possam realmente ter um encontro com Deus, se arrepender do que fazem, para que alcance refrigério em suas almas. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um final de semana abençoado. Até o próximo sábado, se Deus assim permitir, com mais uma mensagem. E mais uma vez, amados, peço a vocês que compartilhem o maior número de pessoas possíveis para que vidas vão ser verdadeiramente salvas, libertas e curadas em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, de Adonai Elohim, tá? E vocês sejam abençoados. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado, mais uma mensagem, se Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom.